Amor, amor, amor. Oi. Você tem algum fetiche muito louco assim? Não sei por quê. Não sei por que será que a gente tem esses fetiches loucos assim, hein? Então, por quê? Mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás, o universo surgiu. 4,6 bilhões de anos atrás, o planeta Terra se formou. 3,46 bilhões de anos atrás, vida na Terra. Mas ainda não era vida safada, e a reprodução era assexuada. Então, por volta de 1,2 bilhões de anos atrás, veio a reprodução sexuada. E foi aí que a putaria começou. Mas a gente ainda não fazia parte da festa, porque foi só mais ou menos 600 milhões de anos atrás que a camada de ozônio cobriu a Terra, o que fez com que uns 400 milhões de anos atrás os bichos saíssem do oceano, e uns 220 milhões de anos atrás surgissem os primeiros mamíferos, 85 milhões de anos atrás os primeiros primatas, e só uns 300 mil anos atrás os primeiros Homo sapiens. Então a gente chegou na orgia há bem pouco tempo. E claro, tem que levar em consideração que essas datas são aproximadas e mudam a cada descoberta, mas que mesmo assim não faz nenhuma diferença se todo mundo... Eu quero meter! A gente gosta de sexo, né? Sim, a gente gosta de sexo. Mas por que a gente gosta de sexo? Então, basicamente, existem dois tipos de reprodução: sem martelada e com martelada. Sem martelada é assim. Não parece muito prazeroso. Com martelada é assim. É nós. E se é que a espécie tem um objetivo definido, esse objetivo é passar os genes adiante. E já que a gente passa os genes adiante por meio da reprodução, o nosso objetivo é a reprodução. E como sexo é a forma pela qual a gente se reproduz, o nosso objetivo é o sexo. Então a gente pensa em sexo o tempo todo. Sabe como é, né? Sem sexo a espécie deixaria de existir. O que, pra ser bem sincero, a gente não sabe se é bom ou ruim, mas isso não vem ao caso. Agora, mesmo que a gente saiba para que serve o sexo, a gente não sabe exatamente por que sexo. A reprodução sexuada é muito mais custosa do que a reprodução assexuada. A reprodução sexuada gasta muito mais energia, gera disputas territoriais, tem mais risco de infecções, precisa baixar o Tinder, conversar, marcar date, fazer jantinha. Por quê? A reprodução assexuada é só dali. E além de tudo, a reprodução assexuada consegue gerar o dobro de descendentes, mas mesmo assim, só uma em cada 1000 espécies de animal se reproduz de forma assexuada. Então tem que existir alguma lógica por trás disso. Tem que existir alguma vantagem boa o suficiente na reprodução sexuada para compensar tudo isso. E parece que essa vantagem é variabilidade genética. Sexy, né? Quando a reprodução é assexuada, não existe mistura de material genético. Um bichinho se divide em dois se dividem em 4 e assim por diante com o mesmo material genético. Quando a reprodução é sexuada, a gente precisa de 2 bichinhos para a reprodução rolar. Assim, 2 materiais genéticos diferentes se misturam e resultam em um terceiro material genético. Por que isso é importante? A adaptação ao ambiente. Por exemplo, se um parasita chega no meio de uma festa de assexuados e consegue infectar um deles, ele pode infectar todo o resto, porque eles têm o mesmo código genético. Se um parasita chega no rolê dos sexuados, ele pode até decodificar um código genético, mas não necessariamente vai conseguir decodificar os outros, o que faz a população sexuada ser bem mais resistente. Mas como a gente é tão racional quanto insatisfeito, a gente nunca se contentaria com uma razão evolutiva para fazer sexo, né? Então, depois de todo esse inferno para reproduzir, o mínimo que a gente pode fazer é aproveitar, né? E como o ser humano tem uma alta capacidade imaginativa, ele consegue criar jeitos incríveis de aproveitar, né? E foi assim que a gente acabou com o fetiche por pés. Mas por quê? Por que tem tanta gente com fetiche por pé? Ainda mais com tanto fetiche bem mais estranho e bem mais legal pra escolher. Segundo esse cara aqui, porque pé parece pênis. Boa, Freud, muito boa. Mas ele achava que a resposta de muita coisa é pênis. Ei, Freud, eu me sinto inseguro com a pressão social em relação às minhas necessidades afetivas mais profundas. Isso provavelmente é pênis. Não, mas é que eu acho que pênis. Tá, tudo bem, mas é que todo mundo... Pênis, você precisa de um pouco de cocaína.
Longe de querer arrumar briga com psicanalista na internet, que é pior do que arrumar briga com taxista na vida real, mas talvez tenha uma explicação um pouco mais provável. A parte do cérebro responsável pela sensação dos pés fica ali do ladinho da parte responsável pela sensação dos órgãos genitais. Então é como se a gente usasse um interruptor para ligar uma lâmpada, mas o interruptor tivesse conectado a duas lâmpadas ao mesmo tempo. E aí quando a gente apertasse o interruptor, ligaria as duas. Ou seja, você é um pervertido. Agora, ok, beleza, tudo bem, fetiche por pés. Por mais sem graça que seja, é um dos fetiches mais comuns. Ou pelo menos é isso que os dados apontam, porque vai saber se é verdade. Pensa aí, é mais fácil uma pessoa falar que tem fetiche por pés ou por golden shower. E tudo bem, nessa época da internet a gente pode ir atrás de alguns dados mais privados, então talvez os dados que a gente tem sobre os termos mais pesquisados em sites pornô apontem um rumo mais certeiro, né? Pois é, mais ou menos. Em 2021, o termo mais pesquisado dos Estados Unidos foi hentai, que pra quem não sabe é um termo bonitinho pra desenho japonês transando, com tentáculo. E sem querer julgar o gosto dos outros, isso provavelmente não representa a população e indica um público bem específico, um público bem jovem, um público que não sai muito de casa e que não faz muito sexo na vida real. É uma amostra viciada. Literalmente, no caso. Mas se tem mentira e desvio, como que a gente vai fazer para entender mais sobre os fetiches das pessoas? Tem algum canal que consiga enxergar por trás de toda essa mentira? Talvez um canal que analise microexpressões genitais? Talvez um canal chamado Metafurico? Não, né? Apesar de que um monte de gente acreditaria se surgisse alguém assim. Vamos tentar de outro jeito. Olha essa senhorinha simpática aqui. Um amor, né? Nos anos 50, ela escreveu um dos livros mais marcantes sobre esse assunto. É um livro bem pesado, um livro que faz 50 tons de cinza parecer conto de Niná, com umas 1.300 páginas a menos. Um livro que chocou a sociedade da época, foi banido ao redor do mundo e queimado em rituais pelo movimento feminista. Porque segundo o movimento, teoricamente uma coisa tão machista e que objetifica as mulheres só poderia ter sido escrita por homem. Mas não. Tinha sido escrito por essa senhorinha aqui quando ela tinha uns 50 anos e, segundo ela mesma, sobre as suas próprias fantasias sexuais. Só que ela usou um pseudônimo porque nunca seria aceito que uma mulher escrevesse esse tipo de coisa na época. O livro conta a história de O, como dá pra ver no título, a história de O. O é uma mulher que é deixada pelo seu amante em uma mansão onde ela é tratada como escrava sexual por vários caras. De verdade. Sério, é mais pesado do que você tá imaginando. Sério, é tenso. Mas beleza, isso foi uma pessoa, uma fantasia. Vai que ela era só uma pessoa estranha, velhinha safada. Ou não, né? Tem essa outra moça aqui, Nancy Friday, que escreveu um outro livro chamado Meu Jardim Secreto. Aqui ela não conta as próprias experiências e fantasias. Ela faz um compilado de várias mulheres reais que enviaram as suas próprias experiências e fantasias. E é muita putaria. Agora, a gente falou só de mulheres até aqui, sendo que na verdade, teoricamente, tudo indica que os homens têm bem mais tendência a fetiches do que as mulheres. A gente não sabe exatamente por quê, se é porque os homens têm mais testosterona, ou se é porque tem mais incentivo social, ou porque como tem mais testosterona acabam tendo mais incentivo social, ou se é porque as mulheres levam menos esse tipo de coisa aos terapeutas e como levam tipo de funcionamento diferente no cérebro, e uma série de diferenças, ou se é porque os homens respondem mais a esses estímulos e eles têm mais diferentes, ou é só porque eles são mais pervertidos mesmo? Tá, uma das milhares de coisas que você deve estar se perguntando é normal ter fetiche? Então, o termo fetiche vem do francês, mas tem origem no português, feitiço. Então é estranho que a gente use fetiche e não feitiço. Mas sei lá, a gente fala delivery. Originalmente se referia a uma prática de algumas populações da África lá pelo século XVI, a atribuição de poderes especiais a um objeto, uma adoração a esse objeto como se fosse algo mágico, com caráter religioso. Freud foi o primeiro a usar esse termo no âmbito da sexualidade. É como se a adoração, como se esses poderes especiais fossem atribuídos a partes específicas do corpo, funções fisiológicas, cenários, locais inusitados e toda essa loucurada que não tem necessariamente uma ligação direta com o sexo. Então assim, dá pra usar a palavra fetiche de um jeito mais solto e de um jeito mais rigoroso. Do jeito mais rigoroso, é problema. Fetiche enfeitiça. Tipo, não é que a pessoa fique só mais excitada com alguma coisa específica, é que a pessoa não consegue fazer sexo direito se não tiver essa coisa. Mas a gente tá acostumado com a palavra fetiche de um jeito bem mais solto no dia a dia, pra se referir ao que muita gente acha mais certo chamar simplesmente de fantasia sexual. É basicamente qualquer coisa que seja mais específica do que papai e mamãe. Nesse caso não é só de boa, é bem provável que você tenha algum tipo de fetiche, seja ele mais comum, seja
seja um pouco mais estranho. E se estiver dentro da lei, e se for consensual, e se não atrapalhar a vida de ninguém, provavelmente é mais saudável explorar do que reprimir esse fetiche. Mas mesmo assim, não é como se tivesse um pedaço do cérebro dedicado à roupa de couro e chicote, ou seja lá o que funcione para você. Então, por quê? Pois é, a gente ainda não sabe muito bem, mas uma das teorias... Meu Deus do céu! O que a gente sabe? Não era a ciência que explicava tudo? Hein, ateu? Uma das teorias mais aceitas é o bom e velho condicionamento pavloviano. Senta que lá vem a história. Pavlov era um cientista e estava estudando o sistema digestivo dos cachorros, então ele decidiu que mediria a quantidade de saliva que eles produziam com diferentes tipos de alimento. Mas no meio do experimento ele acabou descobrindo que os cachorros salivavam antes que a comida chegasse, mesmo se não tivesse comida depois. O que acontecia era o seguinte: digamos que ele tocasse um sino toda vez que levasse a comida para os cachorros. Depois de um bom tempo repetindo isso, seria criada na cabeça dos cachorros uma associação entre o estímulo real, ou seja, a comida, e um estímulo neutro, no caso, o sino. E aí os cachorros salivariam só de ouvir o sino, sem nem precisar mais da comida. É mais ou menos o que acontece quando a gente usa um som específico como alarme para acordar todo dia. E aí quando ouve esse som aleatoriamente em outro momento, sente vontade de morrer porque associa o alarme àquela sensação de ter que acordar cedo e tá com sono e ter que levantar para trabalhar. Ou quando a gente sente o cheiro do perfume da ex e dá um nó na garganta, o coração acelera, o olho enche de lágrima e a gente lembra que nunca mais vai ser feliz de novo nessa vida. Então uma parte da explicação pode ser que em algum momento da vida, provavelmente cedo, as pessoas desenvolvem algum tipo de associação entre um estímulo sexual e um estímulo neutro aleatório. Tipo, a pessoa morava numa casa religiosa que via a masturbação como pecado e sempre tinha que se masturbar escondida no armário. Então ela se acostuma com isso e cria uma conexão com o estímulo da escuridão, por exemplo. Aí quando fica adulta gosta de ser vendada durante o sexo, ou sei lá, qualquer outro exemplo melhor, mas deu pra entender. Então, guardadas as devidas proporções, a gente é tipo um cachorrinho de Pavlov. Isso quer dizer que você pode pavloviar alguém? Talvez. Mas nem pensar! E é claro, isso não explica nem metade da história. É só uma peça do quebra-cabeça, só que talvez mais importante do que entender a causa seja entender por que é tão difícil falar sobre esse assunto. Por que a gente considera sujo? Bom, fora todos aqueles problemas da reprodução sexuada, todo o tabu da sociedade, blá 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 blá, também, caso você não tenha notado, realmente sexo não é a coisa mais limpinha do mundo. Não existem muitas situações em que uma pessoa não só aceitaria, como adoraria ficar abraçada com outra pingando suor. Ou com duas outras, tá aqui a referência à homenagem que você estava procurando. E não ajuda muito se uma delas estiver amarrada na cama com um butt plug e vela derretida no peito. Mas olha só que legal, parece que alguma coisa acontece no nosso cérebro que faz com que a gente sinta bem menos nojinho quando fica excitado. Teve um estudo pequeno que dividiu 90 mulheres em 3 grupos e mostrou vídeos pornográficos para o primeiro, vídeos de esporte radical para o segundo e vídeos neutros para o terceiro. Depois pediu que eles fizessem tarefas nojentas, tipo beber um copo d'água com inseto dentro e enfiar a mão numa bandeja de camisinha usada. O grupo que tinha visto pornô não só classificou essas tarefas como menos nojentas, mas também estava disposto a fazer bem mais tarefas. E sabe por que isso acontece, né? Por causa do diabo! Não, tá, brincadeira. No fim, o que tudo isso significa é que se o cara fizer tudo direitinho antes de pedir pra lamber o pé da moça, de repente ela responda: ah, velho, foda-se, lambe aí. Não, pera, essa é uma péssima conclusão. A verdade é que como o sexo já tem um grande peso pra nós, e como os fetiches são meio que uma intensificação do sexo, ou uma sexualização de alguma coisa não sexual, faz sentido que quando acabe, a pessoa se pegue pensando: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Bora de novo? Mas todo mundo já tá cansado de ouvir que essa culpa e esse drama, quando o assunto é sexo, ou sexo um pouco mais louco, não faz muito sentido. O que é mais importante, e parece que muita gente ainda não conseguiu entender, é que se você contar as coisas que te interessam, tem bastante chance da outra pessoa se interessar também. E se você pedir com carinho, tem bastante chance da outra pessoa fazer. E eu não tenho nada a ver com isso se der errado. Você é muito sexy, sensual, excitante. Clica no link da descrição para conhecer o único curso de filosofia do mundo que é animado e desenhado sobre toda a história da filosofia. Sim, entra no canal oficial do Telegram para trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo.
Ainda vem muito pela frente.